Sejam muito bem-vindos ao canal Ação na Mira. Primeiro dia útil após as eleições, minha voz está melhorando, ainda está rouca. Vamos falar aqui alguns pontos importantes, né? O que pode acontecer. Primeiro é que você tem que curtir o vídeo, tá? Porque esse vídeo aqui, moço, Petrobras cai em 10%. Claro que ia cair. Só que eu achava que Petrobras ia cair 20%, 30%. Eu não achava que ia cair só 10%. Por quê? Porque é natural que aqueles investidores que sofreram com aquele rombo, com aquele, né, querendo ou não, houve um roubo de bilhões de reais lá atrás. Então quem era acionista sofreu, né, prejuízo demais. Então agora é normal que essas pessoas saiam do papel, vendo, enfim, se livrem, né. Então eu achava que o rombo ia ser maior, mas tá aqui caindo 10,16%, isso aqui é um movimento normal. Petro 3 caindo quase 9%, movimento normal para essas ações, ok? Outro movimento normal é setor de educação subir, porque Lula que ganhou falou que vai investir em FIES, ProUni, essa coisa toda. Então, quem mais vai sair ganhando vai voltar o dinheiro para essas grandes empresas educacionais. Na Cogna vai ser muito, muito beneficiado no governo do Lula. E eu já tinha falado lá atrás que esse papel tinha tudo para cima dos melhores da bolsa, então Cogna vai subir mais ainda quando Lula assumiu o poder, né? Tem que falar a verdade aqui. Mas também é bom nós conhecermos aí os 5 principais pontos que os investidores hoje estão falando para a gente prestar atenção, tá? Então eu vou comentar aqui. Então vamos dar o crédito aqui para a Silvia Rosa, né, da agência lá, ela que ouviu a agência Trademap, e aí fez um levantamento dos pontos que os investidores estão falando para prestar atenção, tá? Então, outros tipos de empresas que estão subindo muito são as empresas de construção com foco no segmento de baixa renda, porque com certeza Minha Casa Minha Vida vai voltar, as varejistas devem ser beneficiadas pelos programas do governo do PT também, né? Então, são observações, gente, que a gente precisa fazer. A gente fala assim, deve acontecer, mas a gente só vai saber quando tiver aí os 100 primeiros dias do governo, tá? Não dá para cravar aqui. A gente também precisa comentar que, por mais que tenhamos instabilidade nos primeiros dias, no curto e médio prazo, o real deve ganhar valor e a bolsa voltar a subir, né? Então, quem disse isso foi o Felipe Isaac, ele é sócio da Next Gain Capital. Então, temos que acompanhar esses movimentos de quem está há muito mais tempo no mercado. E aí, pessoal, quando a gente conversa, né, quando os investidores conversam entre si, o que rola? Rola o seguinte, é a dúvida, quem é esse Lula que está assumindo, né? É o Lula que eles estão dizendo, gente, eu estou comentando o que os investidores estão falando, não é o meu pensamento, não, mas eu preciso falar o que o pessoal está comentando, tá bom? Então, é o Lula do primeiro mandato, de 2003 a 2006, que fez algumas reformas e montou uma equipe econômica mais, digamos, pró-mercado, ou é o Lula político com um viés mais alinhado com o governo Dilma, de maior intervenção do Estado na economia, e lascou. Então, assim, qual é o Lula que vai assumir? Ou é nenhum dos dois e é um terceiro Lula que ninguém conhece? Ninguém sabe. Então, o pessoal está comentando muito isso aqui. O que se sabe é que tem aquela carta do dia 27 de outubro, vocês lembram? Naquela carta, Lula se comprometeu com o governo, está assinado, hein? Com o governo de responsabilidade fiscal e social. Só que lá não dá detalhes de qual será a nova âncora fiscal a ser adotada no lugar da regra do teto de gastos, né? E vai trocar o teto de gastos? Medida que limita as despesas do governo à variação da inflação, porque o único governo que trabalhou com teto de gastos foi o governo Bolsonaro, né? No governo Dilma não tinha, Temer não tinha, ninguém tinha. O primeiro governo a trabalhar com esse negócio foi o do Bolsonaro. Então ele vai mudar isso? Ninguém sabe, não dá para saber, tá bom? Mas ele assumiu a responsabilidade fiscal e social, então a gente tem que ver como é que vai ser. O cenário internacional também não será muito favorável, as taxas de juros em alta nas economias desenvolvidas, né? Todo mundo sabe disso, tem um aumento de risco de recessão.
lá na Europa e principalmente nos Estados Unidos. Tem uma desaceleração econômica da China, né? Principal parceiro comercial do Brasil. Então não é no tempo dele que a China crescia 8%, 10%, 9% todo ano. Não, mudou. Então, e aí? Como é que vai fazer o Brasil avançar? Então são pontos muito duvidosos, principalmente porque a gente não sabe quem será o ministro da Economia ainda. Então vamos passar aqui os 5, né? A Silvia Rosa fez um belíssimo trabalho aqui de levantamento. Então, os 5 pontos para a gente prestar atenção. Primeiro, risco de contestação do resultado da eleição. O que ela escreveu aqui, né? Uma contestação do resultado das urnas seria negativa para os mercados, uma vez que poderia trazer instabilidade política para o país. Ela que escreveu, tá, gente? Então, até o momento, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou nem reconheceu o resultado da eleição. Contestar por postular sem provas realmente não faria sentido. Falar por falar, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos com o Donald Trump, né? Sem prova nenhuma. Então, é a mesma coisa. Aqui é democracia que nem lá. O impacto nos mercados vai depender da magnitude dos eventos e manifestações contrários ao resultado oficial, né? Disse quem? O Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimento. Já o Fernando Cerqueira disse que isso poderia afugentar o investidor estrangeiro. Do outro lado, um avanço em reformas como a tributária e administrativa que todo mundo esperava para o próximo ano do governo Bolsonaro. Agora tem que esperar no governo Lula nos próximos 4, tá? Uma agenda ambiental mais forte, todo mundo espera, porque ele defendeu muito isso, né? Desmatamento, queimada, né? Acusou muito o Bolsonaro, então ele vai ter que cumprir com o seu plano, vai ter que atrair recursos externos para o Brasil. Destaca Cruz, né? A Noruega já desbloqueou hoje o Fundo Amazônia, 400 milhões de euros começaram a entrar todo mês aí no Brasil, segundo Jovem Pan News. Isaac afirma que o Brasil está bem colocado entre os pares emergentes, isso está. E passada a incerteza da eleição, pode atrair recursos externos, sim. Então, vai ter esse momento assim, mas tudo vai depender de como vai ser os primeiros 100 dias do Brasil, não tem jeito, de governo. Esse foi o primeiro ponto. Continuando trazendo aqui na íntegra para vocês sobre os 5 pontos. Formação da equipe econômica, como já falei, né? Ninguém sabe quem vai ser o ministro, mas temos aqui alguns nomes, né? Durante a campanha do PT. O PT ficou evitando dar detalhes sobre a composição da equipe econômica, mas alguns nomes já estão sendo ventilados no mercado. Então, Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda lá do governo Dilma. Fernando Haddad, ex-candidato ao governo de São Paulo, seriam vistos como negativos pelo mercado, né? Todo mundo sabe por quê, não preciso falar. Agora, Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central no governo Lula, Pércio Arida, um dos idealizadores do Plano Real, que salvou o Brasil da inflação, são vistos como mais pró-mercado e agradariam o mercado aqui, pelo menos na conversa com a maioria dos investidores. Agora, Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, ex-ministro nos governos Lula e Dilma, ex-governador do Piauí, Wellington Dias, teriam um perfil mais intermediário entre os 2 primeiros grupos de Cruz. Então, o mercado espera o Meirelles. Se vier o nome do PT mais ligado ao pensamento da Unicamp, será mal recebido, disse o Cerqueira. Unicamp, universidade, sabe como é que a universidade pensa, né? Mas diz, é um pensamento mais, digamos, rebelde, mais revoltado, né? Então, é mais extrema esquerda. E aí o mercado prefere mais, se for ter esquerda, que seja mais centro-esquerda. Então, além da equipe econômica, quem vai ser a nova âncora fiscal e reformas? Quem? E aí? Então, um dos principais pontos da política econômica que o mercado deve olhar após a eleição é qual será a nova âncora fiscal que o governo vai adotar. Algum freio de mão tem que ter, né? Se não for ter teto de gasto, vai ser o quê? Então, embora tenha evitado detalhar propostas sobre este assunto durante a campanha, o PT estuda algumas opções. Uma das possibilidades é o pedido de um waiver, licença para gastar, para bancar gastos sociais, como a manutenção do Auxílio Brasil de R$600. Ao mesmo tempo em que se discute a adoção de meta de superávit primário como medida para o controle da dívida pública, que está bombando, né, este ano de 2022. É muito bom o superávit primário, né? Tem que manter. Meirelles tem dito ao mercado que seria razoável um waiver de até 100 bilhões de reais para bancar novas despesas não previstas no orçamento do ano que vem. Claro, ele tem que cumprir meta. Por exemplo, ele disse que vai dar os 600 mais 200 ou R$150 por filho. Então vai sair de onde esse dinheiro? Vai ter que dar um jeito. Então todo mundo já sabe que o governo deve pedir um waiver. Agora o impacto nos mercados vai depender do tamanho dele.
Então, um waiver de 100 bilhões já é o esperado pelo mercado, mas o mais importante é entender qual vai ser a nova âncora. Ninguém falou. Aí, descendo aqui um pouquinho, continuando, Lula prometeu a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Tá lá? Bolsonaro prometeu até 6 mil e Lula prometeu até 5 mil. Então, isso deve ser discutido numa reforma tributária. Né? Como é que vai ser essa reforma tributária? Ninguém sabe. Então, para bancar a isenção, tanto um como o outro pretendiam adotar a cobrança do imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos. No caso do Lula, ainda poderá haver uma taxação adicional de grandes fortunas, né? Que foi o candidato que falou isso, que agora é presidente eleito. Então, para aprovar as medidas econômicas, Lula terá que aumentar sua base de apoio no Congresso, hoje de maioria de partidos de centro, diz Cruz, então é mais de centro-direita, esqueci de falar aqui. Mais gastos fiscais devem ter impacto no mercado de câmbio e juros. O risco é de se postergar o corte da taxa Selic, se voltarem os impostos que foram cortados neste ano. Então, assim, Lula só em deixar os impostos e voltar com todos os impostos, vai aumentar a carga tributária. Isso não significa que vai aumentar a receita do país. Né? Nós já sabemos que a grande sacada de Paulo Guedes foi que ele diminuindo os impostos, contratou-se mais, rodou-se mais no mercado, girou-se mais o capital, pagou-se mais imposto. E aí o governo arrecadou mais. Então, baixar imposto é uma saída para se arrecadar mais, conforme dito por Paulo Guedes. Mas tem gente que acha que aumentar imposto vai aumentar a arrecadação. E aí, sabe o que acontece às vezes? Isso tem que ser muito bem estudado, com calma, com carinho. Mas dependendo do cenário, você aumenta a carga tributária, começa as demissões, começa a sonegação de imposto, o povo não concorda, começa a lascar todo mundo, ninguém começa a abertura de empresas começa a diminuir e a arrecadação começa a diminuir. E aí, o que vai acontecer? Eita, a arrecadação está diminuindo, e agora? Vou aumentar mais impostos para tentar arrecadar mais, e não é o caminho. Então, essa equipe econômica já tem vários estudos de casos do próprio governo Lula, Dilma e agora Bolsonaro. Então, eles sabem o que dá certo e o que não dá, tá bom? E a gestão das empresas estatais após a eleição, como é que vai ficar? Então, conforme o levantamento aí da autora da redação, então um dos principais riscos vinculados à eleição e acompanhado pelo mercado é a chamada magnitude da interferência nas empresas estatais. Então, Lula apontou que os bancos públicos, especialmente do BNDES, e empresas indutoras do crescimento e inovação tecnológica, como a Petrobras, terão um papel fundamental neste novo ciclo. Está lá, está escrito na carta do dia 27. Como é que vai ser? Aí não dá para saber. Então, há o risco do governo usar mais os bancos públicos para promover políticas públicas como ampliação e renegociação do crédito via Caixa e Banco do Brasil, aumento do financiamento de projetos de infraestrutura via BNDES, mudança na política de preço da Petrobras para reduzir os preços dos combustíveis no mercado doméstico, mas dependendo de como isso for feito, desvaloriza as ações da Petrobras, e dependendo de como for feito, isso pode tanto valorizar e dar certo. Vai dar certo para o caminhoneiro e vai dar certo para o acionista. Então tem que ter um ponto de equilíbrio aí das duas balanças, né? Então, falando aqui, trocando em muitos com vocês. Então, para a Cruz, apesar dos múltiplos descontados das ações das empresas estatais na Bolsa, Petrobras como a Petrobras e Banco do Brasil, que negociam abaixo da média histórica, há espaço para queda maior por conta dos riscos mencionados acima. Como eu falei no início desse vídeo, Petrobras já caiu hoje. Então, Lula já falou que quer aumentar os investimentos em refinarias e energia renovável na Petrobras. Então, os dividendos gigantes distribuídos pela Petrobras neste ano devem acabar. Né? Então, esse levantamento, isso aqui que os investidores estão comentando entre si, também está fazendo os papéis caírem hoje, porque vão migrar para outros papéis que têm garantia de pagamento maior de dividendos. Tá? A pessoa retira agora de Petrobras, espera um mês e meio e volta com seu recurso para a Bolsa de Valores. E o quinto ponto que o pessoal fala para a gente prestar atenção: empresas na Bolsa que devem se beneficiar dos programas de governo, que eu citei no iniciozinho lá, vamos lá. Então, o plano econômico do governo PT prevê a retomada de programas de investimento. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que a gente pede muito, né, torce que seja para retomar o que ficou para trás, né? Tem muitas obras no Brasil inacabadas, né? Não adianta começar obras novas e os esqueletos que ainda existem, mais de 2.000, né, se não me engano, ou era 4.000, não lembro agora, então não vou falar o número,
se não forem retomados. Então tem que retomar, né? Além do fortalecimento do FIES e do Minha Casa Minha Vida. O FIES é fato. Cogna e Edux, pode ficar tranquilo que vai subir, como diz aqui no terceiro parágrafo, né? Setor de educação, né, conforme o analista de ações da Levante, Edux e Cogna seriam beneficiados com a ampliação do FIES e ProUni, né? Então isso que eu já falei no início do nosso vídeo. Agora, empresas, no último parágrafo, como Consumo Básico, Açaí, Grupo Mateus, devem ser beneficiados com a ampliação do Bolsa Auxílio e aumento do salário mínimo, né? Então, se o Lula prometeu aumentar o salário mínimo acima da inflação, ele não falou quanto, tá, gente? Então, não dá para saber. O Bolsonaro tinha prometido R$ 1.400, algo em torno de 15%, mas o Lula não prometeu isso não, tá? Ele só prometeu acima da inflação. Então, qualquer percentual acima da inflação, ele já está cumprindo com a promessa dele. Então, falando a verdade aqui, vai fazer o quê? Então, Bolsa Auxílio, né, que como eu falei, vai continuar pagando os R$600 e mais 150 por filho, algo assim. Então, isso vai beneficiar empresas de consumo básico. Então, tá bom. Então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo esclarecedor, um vídeo muito bom, que vai ajudar você a refletir nos seus investimentos, tá bom? Então, cuidado, veja com carinho os seus investimentos, fique de olho, coloque stop loss, né? Esse vídeo é um vídeo orientativo para que você saiba investir, saiba onde você pôr o seu dinheiro. Renda variável é o que mais dá renda quando você investe certo, não tem jeito, tem gente que pega 20%, 30% em 2, 3 dias, nenhum outro lugar de investimento dá isso tudo, né? A não ser Bitcoin numa época aí atrás que estava dando absurdos, mas agora não está dando mais. Então, é isso. Pro dia de hoje é isso. Mando aqui um alô para todos vocês, amigos inscritos no canal. Quem não for inscrito, inscreva-se. A gente tem todos os dias análises gráficas e técnicas, mas nós achamos muito importante mesmo trazer esse artigo para vocês, porque não é todo mundo que teve ou terá a oportunidade de ver isso aqui. Fazer a sua reflexão própria, né? Não é ir pela cabeça dos outros. Não, faça a sua reflexão. Não importa se você é de esquerda ou de direita. O que passou, bola pra frente. Um forte abraço, tchau!